Senta! Eu não sei se vocês estão preparados para o vídeo que eu vou colocar agora. Ontem, o senador Marcos Duval fez uma live e ele veio explicar algumas coisas. Eu acho que tem pessoas questionando ele o porquê que ele trouxe as provas do USAID agora e por que ele, quando ele se candidatou à presidência do Senado, por que ele não falou? Por que ele está trazendo essas provas agora? Ele está cheio de provas, galera, mas cheio de provas. E ele veio explicar tudo isso. Inclusive, ele falou que o Alexandre de Moraes será denunciado como crime contra a humanidade. Disse que em março, essa parte que ele fala que em março vai ter muito mais coisas que serão jogadas aí, né? Eu não coloquei no vídeo, mas só para vocês saberem. Março vai ter muito mais coisas. Enfim, ele trouxe um monte de informações e eu compilei essas informações aí só entre 15 e 20 minutos para vocês, né? Mas eu peguei as partes mais importantes e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade. Neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo, galera. Outra informação muito importante que ele disse também é que todo mundo pensa que o STF destruiu as provas lá do que aconteceu no 8 de janeiro. E ele fala assim, eu tenho absolutamente todas. É verdade? Não sei, mas foi o que ele disse. Então só senta aí e aprecia o que foi que ele falou. Vai passar rápido, garanto. Então ali cabia falar sobre as violações da Constituição, das prerrogativas do artigo 53 que cabe aos parlamentares. Só para vocês entenderem, este começo aqui, ele está explicando o porquê que ele se candidatou, né, à presidência do Senado e por que ele retirou a candidatura dele. Aí vocês vão entender. E por isso que eu disse claramente lá, aqui não tem nada do dia 8 e outras provas que ainda vão aparecer. E isso de aqui só tem outras provas que ainda vão aparecer, ele está falando das páginas quilométricas, né, do que ele foi acusado pelo Alexandre de Moraes. Para quem não assistiu, ele falou assim, né, enquanto ele estava dando o depoimento dele, ele falou, essas são as provas de violações que o Moraes aplicou sobre mim. E aí tem um monte de documento, e aí ele está falando que nesses documentos não tem nada sobre o 8 de janeiro e não tem nada sobre USAID, são só violações mesmo do maluco do Alexandre de Moraes. Vocês podem pegar o vídeo, quem não assistiu, e vão ver no meu discurso eu dizendo isso. Por que eu não apresentei isso? USAID, isso aí. Take your time. Tudo tem seu tempo, seu momento. Quando eu falei no plenário, porque estava no discurso de que a democracia e tal, a esquerda começou a discursar dizendo que estava feliz com a democracia no Brasil e tal. Primeira coisa que eu falei quando eu abri meu discurso foi, eu estou vivendo num mundo paralelo. E disse, se tem um senador censurado, censura e democracia são antagônicos, não se misturam. Que hipocrisia é essa de falar que nós estamos numa democracia? É porque eles são hipócritas, gente. Aí eu fui com mais velocidade do que eu iria. Bom, entenderam por que nesse dia eu só apresentei o documento das violações das prerrogativas dos senadores e deputados federais? Entenderam? No momento que o mundo estaria vendo quem seria o próximo presidente. Pergunta a algum senador que vocês tenham intimidade próximo, o Marcos chegou até você para pedir voto em algum momento? Eu não pedi voto para ninguém, absolutamente ninguém. Então, o meu objetivo ali era ter os 15 minutos para falar para o Brasil e para o mundo. Resultado, objetivo atingido. Tem muita coisa que vai ainda aparecer, step by step. Ou seja, ele usou os 15 minutos, né, como candidato à presidência para falar das violações do Alexandre de Moraes, porque assim, provavelmente, ele vai ter o corte, vai entregar isso como mais uma prova de que ele falou para todos as violações do Alexandre de Moraes e todo mundo vai ficar sabendo também, né? Todo mundo já sabia, mas tudo bem. Eu não posso colocar a ansiedade acima da estratégia.
Então, quem não entende de estratégia pode achar que eu sou doido. Mas é algo muito sensível, é igual jogar um jogo de xadrez. Só que vocês imaginam, vamos voltar no tempo. Presidente Biden, já pensando na reeleição, o governo Biden protegendo Alexandre de Moraes, ajudou no golpe das eleições, tudo eu já sabia, que eu dizia, eu soltava pílulas. Vocês têm vídeos aí meus antigos dizendo assim, olha, houve manipulação das eleições, precisamos da ajuda do Trump, espera que ele seja eleito. Eu soltava umas pílulazinhas para as pessoas, mas nada, ninguém captava isso. Vocês imaginam, o Trump na época estava ainda respondendo na corte, na Suprema Corte, se seria viável, se ele seria colocado como possível candidato, se ele ia perder, ia ficar inelegível como o Bolsonaro. Passou essa fase, elegível. Teve o discurso, o debate com Biden, saiu grande, Biden fraquíssimo. Ali já mostrou para a nossa equipe, para o núcleo duro lá do SSCI, de que o vento começou a soprar favorável, mas lá para mim, lá longe daqui do Brasil. Eu não poderia sair correndo e mostrar nada, porque o governo Biden, com todos os milhões de funcionários públicos federais que estavam no sistema americano, trabalhando para fazer com que o mundo se tornasse de líderes de esquerda. E como eu cheguei até o USAID, foi daí que eu cheguei no Biden. E fui lá no Capitólio em 2023. Tem provas aí, documentos que eu mostrei para vocês. Num dos vídeos tá assim, bastidores, aparece eu lá, que dia que eu estava e tal. Foi quando eu estive de novo com o Marco Rubio, que todo mundo já sabe que eu trabalho com ele, trabalhava porque agora ele está em outra função. E falei, preciso de vocês porque eu cheguei aqui com provas de que o governo Biden influenciou nas eleições no Brasil. E roubaram a presidência do Bolsonaro para dar para um ladrão. Quando comecei a tornar os documentos, um deles, uma parte deles, né? Muita coisa. Eles entenderam a gravidade e começaram então a montar o núcleo duro do grupo político do Capitólio, a oposição ao Biden. Os democratas lá são de esquerda, os republicanos são de direita. Então os republicanos, Marco Rubio é republicano, a sorte também que já está trabalhando com um republicano, e aí ele falou, isso nos interessa, e começou o trabalho junto com o Capitólio. Cada vez mais que ia passando 2024, então, foi um ano de muito colhimento de documentos. Quando o Trump estava realmente forte, e o serviço de inteligência do Capitólio já tinha dado para a gente um cenário de que ele ia ganhar com uma vasta diferença e massacrante, a imprensa marrom estava dizendo que a outra lá, né, a outra candidata estava forte no estado tal, tudo mentira. Foi Vocês não imaginam isso. a agonia, a vontade que dá de ser, na impossibilidade de querer, se eu falasse eu estraga tudo. Então, vamos lá. Então vocês imaginam naquele cenário, Biden com força, o USAID soltando bilhões de dólares pelo mundo afora, inclusive para o Brasil, comprando a imprensa marrom, como eu já listei aí para vocês o nome de cada um. Então, só para vocês entenderem, ele não listou exatamente cada um. Teve um outro vídeo que ele postou, onde ele falou que a maioria são, na verdade, 42 TVs, websites,
páginas, youtubers, influenciadores, misturados nessa história toda. Então ele disse alguns nomes, mas não listou exatamente. Eu não achei, tá bom? Mas ele vai falar que, por exemplo, que as únicas emissoras que não foram pagas, que não entraram nesse bolo, foi a TV Record e, acredite se quiser, a CNN. Comprando isso, comprando os influenciadores, as redes sociais sofrendo ataques de 100 mil, 200 mil, e preso, isso não sei o que lá mais. Imagina se eu sozinho aparecesse com esse documento aqui. Eu não ia ser só massacrado na questão da honra. É lógico que minha vida ia ser ceifada do dia para a noite. Porque eu não estou brigando, não estou denunciando só o Alexandre. É todo um processo que envolve milhões de pessoas e bilhões de dólares. Por que eu não poderia apresentar isso aqui antes? Porque eu estaria mostrando pro meu inimigo: olha a arma que eu tenho, só que sem munição e sozinho. Ia jogar uma ogiva nuclear, bluf, acabou do Val. Eu estive no galpão no dia 8 e falei para todo mundo lá, para os patriotas: eu vou atrás da justiça. Quando eu tornei público para o mundo, a OEA está vindo para cá. Vocês acham que vai dar alguma coisa a OEA? O que aconteceu sobre esse negócio da OEA? Ontem, foi o domingo, entre sábado e domingo, começou, né, os perfis nas redes sociais voltarem. Foi do Monark, foi o primeiro, aí depois foi vindo de jornalista, depois foi vindo de não sei quem, daqui a pouco um monte. Claro que não. Primeiro porque o que tem na USAID está municiando o governo para poder chegar nessa guerra com todos os aparatos contra o que o governo Biden fez e que veio até aqui no Alexandre de Moraes. Por isso que ele estava empoderado, estava se achando, mandando falsificar documento de quem entrou e quem não entrou nos Estados Unidos, mas tá ferrado. Caiu para você, caiu. Agora tá com toba na mão e voltando com as redes sociais aí do pessoal do Monark. Para mim seria o último ser humano da Terra que teria a rede social de volta. Do grupo da OEA que está vindo para cá, um dos que foi escolhido pelo governo brasileiro para representar o Brasil como juiz na OEA, a OEA é uma organização internacional só das Américas. Simplesmente, o que representa o Brasil, os Estados Unidos não é signatário, mas tem o poder de manter financeiramente a OEA, então, ou seja, o Brasil é o maior. Simplesmente, quem representa o Brasil, sabe quem é? Anotem: o advogado do Gilmar Mendes. O advogado do Gilmar Mendes é o juiz representando o Brasil. E eles, ministros, estiveram lá em dezembro. Depois eu publico as fotos deles lá, fazendo um somebody love. Não, peraí, calma e tal. Mas eles não esperavam que ia ter um senador que ia no dia 1º de fevereiro, ia tornar público para o mundo o que estava acontecendo. Só aproveitando que ele deu uma pausa, minha observação sobre tudo isso, né? Que a OEA tá vindo para o Brasil, né? E não vai acontecer nada, pelo jeito tá claro isso e é fácil de se entender. Só que por que eles estão tornando essas páginas públicas novamente, na minha visão, né? Pelo que eu entendi, e eu vi outros especialistas falando, esse comando na OEA vai mudar em maio agora, né? Vai entrar a equipe do Trump. Então, eles vieram agora, em fevereiro, vão vir, né, lá no Brasil, dizer que analisaram e que viram que não tem nada, não tem irregularidades. Vai deixar isso arquivado, colocado lá nas informações da OEA, que alguém foi lá fiscalizar o Brasil e não encontraram nada, para que a equipe do Trump não faça esse trabalho. Porque se eles deixassem muito próximo da equipe do Trump, pode ser que não desse tempo, ou
né, foram cedo para falar, não, a gente já analisou, deixa isso para lá, não precisa ir ninguém lá não, tá tudo certo no Brasil, olha lá, a equipe já foi lá analisar. E aí não precisa que outra pessoa vá, porque aí vai ser trabalho dobrado. Tipo, se alguém foi, para que a gente vai lá de novo? Então ficar próximo dessa data é uma forma deles evitarem que a equipe do Trump vá, né? Já que o comando vai mudar e pelo que eu entendi vai ser comando do Trump, porque agora o Brasil que indicou lá o advogado do ministro. Como que isso vai acontecer, galera? Eu não sei. Só que isso de voltar às páginas é só para dizer, né? Quando eles chegarem lá analisar, ver que tá todo mundo online de novo. Quando a equipe da OEA for embora, né? Porque eles precisam dizer que tá tudo certo, eles podem bloquear essas páginas de novo. Então é só fumaça, né? Eu acho que essas páginas, assim que sair o relatório da OEA dizendo que não tem nada, eles vão bloquear as páginas de novo. Não imaginava ter um governo de direita, não imaginava o Trump fazendo o que está fazendo, o Marco Rubio no grupo, o Elon Musk no grupo, o Mark Zuckerberg no grupo. Olha, Pica, foi o que eu falei, ninguém se atentou que na primeira fila estava até o Mark Zuckerberg, oficialmente de esquerda, que patrocinou essas pautas. O pessoal fala que o Mark Zuckerberg é de esquerda justamente por causa disso, porque ele agiu a favor do governo, mas eles foram pressionados, não foi só o Zuckerberg, é porque o Zuckerberg está com o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, então são 3 mídias só dele, né? Então, assim, ele vai falar que, inclusive, que ele foi pressionado. Então, não acho que o Zuckerberg seja de esquerda, né? Eu acho que ele foi coagido a ser, como muita gente por aí, né? Tem um monte de artista que fala, ai, eu queria muito falar isso, mas eu não posso, eu serei cancelada, não porque isso, porque aquilo. Tem um monte de gente que é coagido a ser de esquerda. São contra quem é cristão, quem é conservador. Ele diz que, de fato, manipulou as eleições para o Lula ganhar. Amando de... Aí é fácil. No vídeo eu já coloquei o nome de todos. Agora, vocês podem esperar que toda ação há uma reação. Toda essa estrutura aí que eu denunciei, que vai de um jornalzinho, não sei de onde, até um influenciador, esqueci o nome desse bosta aí, que agora, eu me arrependi e tal. Quem segue esse cara, para de segui-lo. Ele tá falando do Felipe Neto, vocês provavelmente já entenderam isso, né? Só que o Felipe Neto veio falar que ele não estava mais na política desde que o Trump ganhou as eleições. É que começou a vazar esse vídeo dele agora, todo mundo começou a falar sobre isso agora, mas eu já sabia antes. E eu acho que o Felipe Neto caiu fora porque ele percebeu que ia dar merda e ele não quer perder o passaporte não, ele não quer perder o visto dele americano, porque se o Trump está punindo os governos que estão fazendo alguma coisa contra os americanos, né? E a punição que ele deu, por exemplo, para o colombiano, se o colombiano não aceitasse o que ele tinha pedido, né, para controlar lá a fronteira, ia perder o passaporte, ia perder, desculpa gente, o visto da família, de quem era a favor do governo, de não sei quem lá, não sei quem lá. O Felipe Neto é um hipócrita, a gente sabe, né? Ele adora os Estados Unidos, tanto que tem vídeos dele lá aproveitando a Disney e tudo mais. Então, se ele perder o visto, o medo é que a família perda e outras pessoas percam o visto também. Então, assim, caiu fora, né, meus amigos? Essa é a minha visão sobre o Felipe Neto. Esse cara é um lixo humano. Ele é, para quem tem minha idade, o mestre dos magos. Eu vou te falando depois quem são os mestres dos magos. Aquele que diz, não, nós temos uma esperança, nós vamos para esse caminho e tal, e tal, tal. No final do último capítulo do Mestre dos Magos, descobriram que ele era o mal da história. No Brasil, a única emissora que não apareceu ainda, mas não apareceu, eu faço aqui a justiça, TV Record, CNN. Vou repetir porque merecem, porque eu imagino a pressão que sofreram. TV Record e CNN. Significa que a CNN é contra a direita de fato. Não teve ninguém pagando para que ela dissesse que era contra o Bolsonaro ou a favor de Alexandre de Moraes. Então ela é hipócrita.
Porque se ela fala que o Alexandre de Moraes está correto ou que realmente existe golpe, todas essas barbaridades que estão sendo ditas, ela está repetindo o que o pessoal das outras emissoras diz, então é pior ainda, nem foi paga para falar e está falando. Ai, meu Deus, CNN, por favor, né? Engraçado, por que será que aquela repórter lourinha, cabelo curto, que ninguém suporta essa mulher, foi para Globo News? Porque ela estava sedenta para poder estar cumprindo por aqui, isso, ó. Vambora, sedenta que por vai isso. Tá conosco. Vamos derrubar os bolsonaristas e tal. Vamos até, sabe o quê? Mark Zuckerberg contou pra gente que ele mudou os algoritmos para poder fazer com que mais patriota fosse no dia 8 de janeiro. Por isso que chegou 150 ônibus no dia 7. Que coincidência, né? Chega patriotas logo no dia 7 de janeiro. Mais de 150 ônibus de patriotas comemorando e tal. Não, porque na rede social todo mundo tá falando desse evento amanhã e tal, e ó. Aí vem, bum, bota todo mundo no galpão. Crime contra a humanidade, Xandão. Você cometeu um crime contra a humanidade. Vários. Você vem cometendo crimes contra a humanidade desde o dia 8 de janeiro. Mas você está acabado, condutopata. Ah, porque o ministro Dino apagou as imagens. Apagou o caramba, gente. Eu tenho tudo. Ah, mas por que não mostrou antes? Porque eu já mostrei do G Dias. Fui eu que tornei público as imagens do G Dias dando água, porque estava todo mundo achando que o governo era a vítima. Isso lá atrás, 2023, dia 19 de janeiro, foi dia 8, dia 11 dias depois, eu já estava oficializando o afastamento de Alexandre de Moraes das relatorias do ato do dia 8. E aí o sistema começou, opa, quem é esse Duval aí? Peraí, ele sacou, ele está descobrindo, né, não sei o que, bora investir dinheiro na imprensa para dizer que ele é meio doido, que não sei o que. Vocês perceberam que desde o dia 9 de janeiro, nenhuma imprensa marrom me entrevista? E é claro que eu não faço questão, lógico que não. Quanto mais eu fui investigando, fui descobrindo o que elas são, e são capazes de fazer por causa disso, mas dizem que são socialistas, seus hipócritas. É lógico que não, mas vamos começar agora, que o senador e tal, não sei o quê, vão tentar destruir a minha reputação, porque, guardem, esse vídeo tem que ser guardado para a história, guardem. Se não consegue derrubar o argumento, derruba o argumentador. Entenderam? Se não conseguirem me frear, me calar ou me matar, ceifar minha vida, isso é fato, isso tá para acontecer, por isso que eu fico sozinho aqui, só vivo sozinho. Se não consegue derrubar o argumento, derruba-se o argumentador. Big Techs aqui no Brasil, foi uma reunião excelente. Estavam sendo perseguidos, eles estavam em pânico. Esse ministro que não tem competência para nada, para absolutamente nada, a não ser estar num hospital psiquiátrico. Alexandre de Moraes, tá, gente? O que ele tá falando? Ele usou do medo. Ah, não vai fazer? Preso. Ah, não vai... Preso. Mas o indivíduo preso, mas tinha que ter na Constituição. Preso. Ah, não... Preso, cala a boca. Pronto. Acabou. O cara ganhou. O Brasil ficou com medo. Medo de ir pra rua protestar. Está na nossa Constituição o direito de. Quando você, Alexandre, suspendeu meu passaporte, porque eu não entreguei o passaporte, que eu não vou compactuar com algo ilegal, a apreensão de um passaporte diplomático, e quando você negou a minha ida em dezembro para uma reunião com os senadores americanos, simplesmente você causou um problema diplomático. Não é com a pessoa do Marcos, não, porque eu tenho outras opções para lá. Mas de você ter uma coisa que nunca aconteceu na história, porque o do presidente é um passaporte comum, porque ele não está mais como presidente, que não cabe
Vocês do STF estão com o Bolsonaro aí, ele tem que ir lá para a primeira instância. Então vocês são hipócritas que falam que juraram em defender a Constituição, em protegê-la, porque quem faz o que está na Constituição é o Congresso. Vocês são só para defender o que nós decidimos lá. Mais nada. Ponto. Mais nada. Isso daqui é o divisor de águas para vocês. O seu impedimento de ir e vir de um senador impediu o senador que representa milhões de brasileiros de ter acesso a informações sobre defesa do país e de investimentos para cá para gerar riqueza, emprego e fim da fome. Isso entra, querido Alexandre, que era o notório saber da Constituição. Você é uma vergonha, você é todo mundo sabe que você plagiou. Então, só isso, só o meu passaporte, você está já lá nos autos como crime contra a humanidade. Deixa eu falar, não é violação dos direitos humanos, não. Vamos lá de novo. Crime contra a humanidade. Perseguição política. Tem toda a estatística de quem foi preso, quem foi perseguido, quem foi censurado. Bom, 100% ligado à direita, ou ser conservador, ou ser patriota. Você caiu em qual categoria? Crime contra a humanidade. Sabe por quê? Perseguição política é crime contra a humanidade. Você está a cada vez mais se igualando a Hitler, envergonhando o nosso país de ter um lixo como você. E aí, galera, o que vocês acharam de tudo isso? Olha, eu tô aqui rindo porque eu não vejo a hora desse cara ser julgado e perder todos os direitos dele ir pra cadeia. É só isso que eu espero, porque, ai meu Deus, só de imaginar a cena, eu vou dar muita risada. Eu quero estar lá assistindo, assim, de camarote, tudo que eles estão falando, tudo que ele vai ser acusado. Ai, vai ser ótimo, vai ser uma delícia. Enfim, então o vídeo é esse, já tá bem longo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau.